Uma jornada fascinante no coração do Brasil. Um piloto de aventura percorreu quase 3.000 quilômetros do Rio Araguaia. O que você vai ver agora é um registro revelador das belezas e dos desafios que envolvem um dos mais importantes rios do nosso país. Uma imensidão de águas calmas e corredeiras pouco conhecidas. Eu sempre digo que eu quero trazer os meus netos aqui, eu quero ensinar meus netos a nadarem nesse rio que eu aprendi a nadar. Quem vê assim, do alto, não acredita, mas o 7º maior rio do Brasil em extensão corre perigo. Isso aí é a vida nossa. Depois de Deus e nossa mãe é o rio, né? É a água nossa, né? O Domingo Espetacular mostra um sobrevoo de mais de 2.000 quilômetros, da nascente até a foz. É a Expedição Araguaia, no coração do Brasil. Nossa viagem começa por uma trilha curta, mas por mata fechada. A área fica na Serra dos Caiapós, da cidade de Mineiros, em Goiás. Estamos perto da nascente do Rio Araguaia. Aqui, bem aqui, está a nascente. Essa água brotando do solo. E é daqui mesmo que eu vou pegar essa água pura para beber nessa primeira etapa da minha expedição, dos meus voos. É isso aí, vamos para cima. Vamos literalmente para o alto, sobrevoar o Rio Araguaia de carona com o piloto de aventuras Lu Marini. Meu objetivo é voar cerca de 80 quilômetros mais ou menos para fazer essas primeiras imagens do rio. Há 9 anos, ele realiza o sonho de voar a bordo dessa máquina aí, o paramotor. É uma asa de parapente com um pequeno motor acoplado nas costas. A vantagem é que ele não precisa saltar. O equipamento permite levantar voo de qualquer lugar. Cheio de coragem, o piloto já sobrevoou 22 estados e 500 cidades. São mais de 17.000 quilômetros pelo céu do Brasil. Na bagagem, sobrevoos de alguns dos mais importantes rios do país, como o exuberante São Francisco, o sofrido Rio Doce e até o poluído Tietê. O objetivo também é checar as condições ambientais de cada um desses rios. Desta vez, é hora de ver como o Araguaia está sendo cuidado. Vamos sobrevoar com ele desde a nascente até a foz, quando o rio deságua em outro gigante, o Tocantins. Depois, juntas, as águas seguem para o Oceano Atlântico. O Rio Araguaia é uma divisa natural entre 4 estados. De um lado ficam Goiás e Tocantins. Do outro, Mato Grosso e Pará. São 2.627 quilômetros, um pouco menor que o Rio Tocantins, que tem 2.699 quilômetros. Os dois formam a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a maior exclusivamente brasileira. Estamos na fronteira entre o Mato Grosso e Goiás. De um lado, a cidade de Barra do Garças, do outro, Aragaças. Apesar da imensidão de água, é época da seca. Um período em que os bancos de areia são a grande atração da região. As praias do rio atraem turistas e movimentam a economia do lugar. Eu pousei aqui no Praia do Garças e esse é o clima, são 10 para as 8 da manhã. Eu acordei cedo, voei, fiz um voo de mais ou menos 50 quilômetros para chegar até aqui. E olha só, olha o clima. Estou rolando forte aqui, hein? Olha, eu tenho que contar uma história pra você, mano. Oba! Oi.
Bom dia, cheguei bem na hora H. Tá? Pãozinho, não tomei café da manhã ainda, hein? Então vamos tomar. Já veio o convite, é o que eu queria, veio o convite pro café da manhã aqui na praia. No chão mesmo, Lu Marini segue para outra atração da praia, o Discoporto, aeroporto só para extraterrestres. Atenção, autorização para pouso. A população fala muito em avistamento de luzes, de OVNIs, né? E, de acordo com as pessoas que vivem aqui nessa região, a grande maioria já avistaram um OVNI. Então isso é contagiante, as pessoas que vêm de fora também querem saber um pouco mais, e aí acabaram criando esse espaço para que no futuro seja construído aqui um discoporto, um aeroporto para discos voadores. Será que os goianos criaram uma rivalidade entre os ETs de Varginha em Minas Gerais? Enquanto os ETs não descobrem o rio Araguaia, os terráqueos aproveitam para sofisticar os acampamentos. Aqui eles chamam de rancho. Então aqui é a coisa mais sofisticada. Aqui... Colchão. E toda essa estrutura toda ela é montada... Ela é montada, né, durante a temporada. E os meninos têm toda uma preocupação também com a questão ambiental, a preservação do rio, né? Da flora, da fauna, enfim. Tudo depois é coletado, o lixo é tirado da praia, né? Então isso é bem bacana, essa preocupação. E tem toda a estrutura, né? Tem, banheiro bem estruturado. Banheiro com chuveiro quente, espelho, tudo lá. Não, gostei não. Eu gostei dessa, eu tenho que falar aqui, ó. Ela falou assim, ó. Tem chuveiro, bem estruturado, espelho. Espelho, secador. Entendeu? Secador pra mulherada. A diversão que leva à beira do rio milhares de turistas assusta Maxiliano Bayer. Especialista em recursos hídricos, o geólogo estuda o Araguaia há 2 décadas. Ele acredita que um dos maiores problemas do rio são justamente os bancos de areia na época de seca. O rio está sofrendo algumas mudanças bastante importantes. Dentro dessas mudanças está o fato de que o rio está ficando mais largo e menos profundo. A presença humana no leito do rio causa interferências negativas. Mesmo que o lixo seja descartado de forma correta, há outras formas de poluição. Pilhas, graxas e óleos dos motores a combustão das canoas, jet ski. O surfista de rio, Marcos Leandro, tenta ajudar na preservação. Nessa aventura minha, eu comecei a reparar que eu via algumas coisas jogadas nas margens e eu comecei a recolher, tipo garrafa PET, algumas outras coisas também. E também por ver a degradação, sabe, principalmente fora daqui, em rios hoje que a gente olha e vê o descaso total, entendeu? Então eu não quero que aconteça com esse rio aqui a mesma coisa que eu já vi aí fora em vários outros rios. O Araguaia é tão importante para a região que muitas cidades das margens levam o nome do rio. Alto Araguaia, São Félix do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Araguacema, Araguanã. O rio também está na lista dos mais piscosos do mundo, ou seja, com o maior número de peixes. Mas quem nasceu às margens dele sente mudanças muito rápidas. Você chegava lá, às vezes você queria comer um peixinho, você pescava. Já podia deixar a manteiga no fogo, você pegava. Hoje em dia o sujeito bate aí o dia inteiro aí, não pega um mandinho mais, acabou. Os peixes tudo, né? É menor, né? Tá diminuindo as águas. Era bastante água, tá diminuindo agora. O que você acha que tá acontecendo isso? É desmatamento, né? Muito desmatamento aí, né? Tem sim. O desmatamento e o assoreamento do rio muitas vezes interrompem a ligação entre o curso normal e pequenas lagoas que se formam ao redor do leito. Essas lagoas são uma espécie de berçário de muitas espécies. O rio não subiu o suficiente para trazer os peixes dos lagos de volta para o rio, porque na cheia os peixes conseguem subir nos lagos, mas quando o rio baixa, os peixes que deveriam vir para o rio não conseguem vir. A pesca em lagos da região é proibida.
Quais são as punições que geralmente... Olha, não dar o destino adequado ao lixo é uma punição aqui nessa área de R$10 mil, com laudo técnico que eu mesmo que preparo. E a pesca ilegal, dentro da reserva, a multa é dobrada em relação a fora da reserva. Então aqui, por exemplo, se você pegar uns 20 quilos de peixe de forma ilegal, vai uma multa de uns R$2 mil, mais ou menos. Posso ver Antônio é eletricista, mas como não conseguia um emprego na cidade, passou anos pescando de forma ilegal, sem respeitar os períodos de restrições para a reprodução dos peixes. O mercado predatório ele é muito grande e é muito alto. Você vê que um animal qualquer, um peixe, um pirarucu, por exemplo, mesmo, você pega um pirarucu de 100 quilos, ele custa R$3 mil. Caramba! Então, quer dizer que é tentador. Isso leva a você cometer esse erro. Hoje eu vejo. Você acha que ainda é pouco. Pressionado pela família, ele mudou de vida. Hoje participa de uma organização não governamental que protege o araguaia. Hoje eu vejo assim, eu não posso ver. Eu tenho que cuidar do que é meu, minha casa. Porque essa areia aqui, ela tá acabando. A destruição vem muito grave no rio. Hoje eu não vejo o rio como meu trabalho, eu vejo ele como meu irmão, como minha família. Eu vivo dele, vivo para ele. Um estudo feito pelo governo de Goiás em 2014 apontou o risco do rio secar em 40 anos. O motivo desse risco é o desmatamento do entorno para a pecuária e agricultura. Maximiliano Baiev acha que a previsão da morte do rio em 4 décadas é exagerada, mas afirma que o nível da água já começou a baixar. Até onde ele vai chegar, até onde nós vamos deixar extrair esse recurso, é o que às vezes fica um tanto solto no ar. Hoje eu atravesso em pé, entendeu? Onde eu tinha medo de atravessar nadando. Semana que vem, a Expedição Araguaia, no coração do Brasil, segue viagem. Encontra um povo indígena que segue no mesmo lugar desde antes da chegada dos portugueses.